Bom, agora a gente vai mudar de assunto. É importante trazer aqui esse alerta para um conteúdo sensível que pode servir de gatilho para algumas pessoas, né? Infelizmente, a gente vai falar sobre o caso Robinho. A divulgação de gravações revela detalhes das provas usadas pela justiça italiana para condenar o ex-jogador Robinho por estupro. Os áudios foram divulgados ontem pelo portal UOL e eles são chocantes. A gente já sabia do teor do conteúdo, mas ouvir é muito forte. Em um deles, o Robinho dá risada ao ouvir pela primeira vez sobre ter sido denunciado pelo caso ocorrido em janeiro de 2013. O jogador e outros 5 amigos foram acusados de estuprar uma mulher da Albânia em uma boate em Milão. Chateadíssimo, Major. O que aconteceu, Major? O cara chamou o Jairo lá pra depor por causa do bagulho da mina, que 8 caras comeram a mina, o Jairo desesperado. Alô, Cornelio. A princípio, o ex-jogador acreditou que a acusação não teria grandes consequências. Mas quando os parceiros foram chamados a depor, aí ele começou a pensar em uma estratégia de defesa. Por isso que eu tô rindo, eu não tô nem aí. A mina tava extremamente embriagada, não sabe nem quem eu sou. Mesmo se eles me chamarem pra alguma coisa, não tem problema nenhum. Vou lá, vou falar, primeiro, o bagulho faz há 1 ano. Segundo, não tô querendo essa menina. 4 dos 5 amigos que estavam presentes na noite do crime voltaram ao Brasil. Mesmo à distância, o grupo manteve as especulações nas conversas que foram usadas no julgamento. Eu tô com medo de, se não sair na imprensa, tá ótimo, tá ligado? Amigos de Robinho pega a mina força na Itália, olha o que fazem. As investigações avançaram, né? E o ex-jogador tentou provar a inocência, colocando a culpa nos amigos que tinham voltado ao Brasil. Ele também mudou a versão. Quem tocou nela tá lá no Brasil, vai atrás do pessoal que tá lá no Brasil. Lá no Brasil. Eles que comeram a mina. Você não comeu, eu não comi. Dos caras. Se eu transei, a possibilidade é 0. Isso aí não vai dar em porra nenhuma. Vou falar a verdade e pega na mão de Deus. Porque porra nenhuma. Mas peraí, eu vi que você pôs o no caderno. Isso aí vai transar. Isso aí vai transar. Deu pra entender o que foi dito ali? O cara falou, como você não transou? Você colocou o seu pênis na boca dela. E aí o Robinho acha graça. Isso não é transar. Isso não é transar. Era uma das argumentações dele, né, Megali? Não, eu não fiz sexo com ela, só coloquei-o na boca dela. Sim. As conversas, revelam ainda mais detalhes, né, do que eles fizeram com essa mulher albanesa no dia do crime. Comi a mina, ela fez espeto e depois saí fora. Os caras continuaram lá. A câmera não ia filmar eu comendo a mina, mas a mina chupou nem o teu. Porque não é todo mundo, porque a mina chupou o teu, chupou o meu. É assustador, né? É assustador ouvir uma coisa como essa, ouvir esses detalhes. A gente já tinha lido, né, Megali, Sheila? Agora, ouvir da boca dele desse jeito, com essa ironia, com esse tom de desprezo e achando que não vai dar em nada, sendo que uma das primeiras frases que a gente exibiu aqui é dele dizendo: ela estava extremamente embriagada. Isso configura uma pessoa vulnerável, configura já assédio sexual ou estupro, enfim, ela não tinha condições de ter a consciência ali de que ela estava participando de um ato sexual. Eles sabiam disso, eles sabiam do que estava acontecendo, né, Sheila? Exatamente. Não, dá nojo, né? É um soco no estômago, assim, quando você vai ouvindo ele fazer graça disso, ele dá risada, os termos que ele usa para se referir à mulher, ao que aconteceu, enfim, vamos lembrar, o Robinho até hoje não começou a cumprir pena. Ele não começou a cumprir pena. O STJ, inclusive, só vai definir em agosto se a defesa do ex-jogador poderá ter acesso à ação que corre contra ele. Então a gente vai ter de esperar ainda, mas certamente, esses áudios vão pesar, e tem que pesar mesmo, contra o Robinho. A gente tem mais informações ainda sobre esse assunto com o Yuri Queiroga. O pedido para que a justiça italiana envie a íntegra da ação original contra Robinho, condenado a 9 anos de prisão por estupro, será julgado pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça apenas na volta das férias do Poder Judiciário. A análise do recurso da defesa, que já havia sido negado em primeira instância pelo relator, ministro Francisco Falcão, será retomada no dia 2 de agosto após um pedido de vista do ministro Otávio de Noronha, cujo prazo se encerraria na segunda-feira. O STJ avalia o pedido da Itália
necessária para homologar a pena e permitir o cumprimento no Brasil. Os advogados alegam que Robinho não teve respeitados todos os direitos quando foi julgado em Milão. Em entrevista à Band News FM, o advogado criminalista e professor da Fundação Getúlio Vargas, Davi Tangerino, afirma que, em tese, o conteúdo dos áudios divulgados pela reportagem do UOL, em que Robinho sugere até dar um soco na vítima e debocha do crime, não deve interferir no julgamento do STJ. A decisão do STJ não tem nenhum juízo sobre o mérito do que foi decidido pela justiça italiana. Apenas o que o STJ tem que julgar é se as condições colocadas em lei para o judiciário brasileiro cumprir a decisão italiana estão presentes. Então, em resumo, de maneira objetiva, fria, legal, não deveria impactar nada. Mas não se pode descartar que isso seja computado ali nos elementos subjetivos de como um determinado ministro vai interpretar os requisitos para homologação dessa sentença estrangeira. Ainda de acordo com Davi Tangerino, também é possível que, na retomada do julgamento, um novo pedido de vista seja feito por outro integrante da corte. Como disse o Tangerino, isso não deveria afetar a condução do caso, até porque os elementos envolvidos no caso já conhecem o áudio. Agora, afeta a opinião pública. A pressão que pode se fazer, né? E isso aumenta a pressão em cima da justiça brasileira de novo. Isso não deveria ter influência, mas tem, né? Quanto ao conteúdo do que foi divulgado pelo UOL, meu Deus do céu, eu tenho uma filha, eu tenho uma irmã, mas ninguém precisa ter filha, eu detesto esse argumento. Você não tem uma filha, você não tem... ninguém precisa ter filha ou irmã para se indignar com o comportamento dessa gente debochando de uma mulher que sofreu um estupro coletivo, desdenhando da justiça e mostrando preocupação apenas e tão somente se o caso vai ou não sair na imprensa, se isso vai manchar a imagem deles no Brasil e lá fora. Dando risada, usando termos como os caras rangaram a menina, rangaram, como se ela fosse um prato de comida a ser devorado por aqueles animais selvagens. Se o Robinho tivesse um mínimo de... E aí, quando a gente fala do aumento da pressão na opinião pública, junte-se a isso também aquelas cenas do Robinho jogando futevôlei na praia, né, flanando livremente, feliz, como se não devesse nada a ninguém, né? E você cria um caldo aí para que a gente tenha alguma consequência. Se houvesse um mínimo de hombridade em uma célula do Robinho, ele voluntariamente se apresentaria para cumprir essa pena, no Brasil ou na Itália. Né? Ainda é jovem, não deverá mais nada a ninguém daqui a 4, 5 anos, quando receberá uma liberdade provisória, e pronto. Né? Ficará, obviamente, a mancha moral, a mancha social, o nojo eterno que as pessoas sentirão pelo Robinho, mas pelo menos ele não terá mais nenhuma dívida com o Estado brasileiro e com o Estado italiano. Mas não há de se esperar nenhum grau de hombridade numa pessoa que se comporta dessa maneira quando confrontado com um caso tão chocante quanto esses. Que vergonha saber que esse nome já foi gritado por torcedores nos estádios brasileiros e que esse cara já foi um ídolo das crianças, especialmente as de Santos. Mas é difícil demais, porque é um crime sexual, a gente sabe o que acontece com um bandido na cadeia, né? Condenado por crime sexual. Eles não são bem tratados, não. Eu apostaria mais, Megali, na estratégia Cuca. Deixar para trás, varrer para debaixo do tapete, esperar a poeira baixar. Esperar as pessoas esquecerem disso aí e jamais cumprir pena. Acho que vai mais para esse lado. Eu sou um otimista, viu, Carla? Eu acho que esse tempo aí em que essas coisas podiam ser varridas pro tapete já passou. Não acho que isso vai ser esquecido, não. Acho que essa mancha vai estar sempre ao lado do Robinho. Mas, enfim, cada um com... E tomara, Pode porque ser. condenado está. E havendo uma pressão maior, há uma possibilidade de que ele pelo menos comece a cumprir essa pena a qual ele foi condenado, né?